celebração com o anúncio do Natal, que nós conhecemos como calendas. E neste anúncio nós tínhamos como finalidade recordar que a encarnação do Verbo de Deus, ela é histórica. Deus de fato se encarnou. O evento da encarnação do Filho de Deus é um fato histórico. E esse anúncio do Natal nos fez compreender bem isso, mencionando aspectos importantes ou personagens importantes do povo da antiga aliança, como Abraão, como Davi, as diversas profecias que foram ditas acerca do Messias, a profecia de Daniel. Portanto, recordar a historicidade do nascimento de Deus é importantíssimo para nós. Mas existe aqui um detalhe importante que quero frisar sobre a encarnação de Deus. Hoje nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos que a palavra de Deus, ela não é um livro simplesmente de história. A palavra de Deus é um livro de teologia. Portanto, quando nós falamos dos acontecimentos do Antigo e do Novo Testamento, os autores inspirados por Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não estavam ali simplesmente contando história. Não estavam ali simplesmente contando fatos históricos que narravam de modo preciso acontecimentos históricos. Não. Aqueles autores inspirados pelo Espírito de Deus, eles narravam a história da salvação de Deus, muito além de simplesmente narrar a história da salvação de um povo. Eles narravam a história da salvação de Deus, como Deus salvou o seu povo, entrando na história daquele povo, assumindo a história daquele povo, porque Deus, Ele nos criou desde o início da criação dos nossos primeiros pais. A finalidade de Deus ao criar os nossos primeiros pais foi justamente dar a eles a possibilidade de viver uma vida beata, uma vida plena, uma vida feliz. O pecado, como nós sabemos, afastou os homens de Deus, nos afastou de Deus. E Jesus vem para, quando assume a nossa humanidade, Ele vem recriar. Ele que participou da criação, Ele que com o Pai e o Espírito criou o homem, criou todas as coisas. Jesus, ao se encarnar, Ele vem para operar a obra de recriação do homem. Portanto, dá à humanidade, a cada um de nós, a possibilidade de podermos viver a nossa vida em Deus, com Ele, porque para isso nós fomos criados. Nós estudamos na segunda leitura de hoje o texto da carta aos Hebreus. Esse autor, que conhecia muito bem o judaísmo, ele diz: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Então, Deus falou de muitos modos, Deus se revelou de muitos modos
e a palavra de Deus atesta isso. Porém, quando na plenitude dos tempos o Verbo de Deus se encarna, essa é a maior revelação que Deus poderia fazer aos homens. Na verdade, essa revelação é o ápice. Deus revela todas as coisas no seu Filho. Não existe outra coisa a ser revelada por Deus depois que o Verbo de Deus se faz carne, porque em Jesus está a plenitude de toda a revelação. Nós encontramos toda a revelação da parte de Deus. O cume de todas as revelações do Antigo Testamento é Jesus. Por isso que ele é a promessa, por isso que nele se realiza todas as promessas, por isso que não podemos esperar outro Messias. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Verbo divino que se fez carne e armou a sua tenda entre nós, esteve conosco, caminhou ao nosso lado, caminhou ao lado dos homens, esteve e está sempre a nos conduzir ao Pai, a nos conduzir para a vontade do Pai. Continua o texto da carta aos Hebreus. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Tendo feito a purificação dos pecados, tendo dado a vida por nós na cruz. A purificação dos nossos pecados aconteceu mediante a sua oferta na cruz, o seu sangue vertido na cruz por nós, nos purificou dos nossos pecados, e sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para meu filho? Mas, quando faz entrar o primogênito do mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Então, as palavras do autor da carta aos Hebreus nos faz compreender quem é este Filho de Deus, quem é este Filho dos homens, quem é este a quem nós contemplamos neste tempo tão especial do Natal. Nesta criança está o primogênito, o único unigênito do Pai, aquele que veio através da sua vida nos dar a salvação. Na primeira leitura de hoje nós estudamos a profecia de Isaías, e nesta profecia Isaías nos diz que são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. O primeiro mensageiro da parte de Deus, como ontem nós falávamos na homilia, é o próprio Verbo divino, porque foi ele que veio nos revelar a face do Pai. É ele o príncipe da paz. Mas todos nós que acolhemos o mistério de Deus, nos tornamos também instrumentos de salvação. Essa palavra também, ela se aplica à minha e à sua vida enquanto missionários, e todos os batizados são missionários. Os nossos pés são belos, porque anunciam, porque através da nossa vida, esse caminho que nós fazemos de seguimento a Jesus, através da nossa vida ofertada a Deus, os nossos pés, eles são belos porque anunciam a salvação de Deus, porque pregam a paz, porque transmitem ao homem a salvação, transmitem ao homem que reina, que Deus reina, que reina o Senhor na nossa vida. Na continuação desse texto do profeta Isaías, nós escutamos: o Senhor desnudou o seu santo braço
aos olhos de todas as nações. O braço representa o poder de Deus. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Está visível diante de todas as nações o poder de Deus. Ele é o poderoso, nele se revela o poder de Deus, e todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Queridos irmãos, como escutamos também no Salmo, no refrão do Salmo, os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Esse refrão retoma este último versículo que nós escutamos da profecia de Isaías. E nós precisamos favorecer cada vez mais que o mundo inteiro conheça a Deus. A salvação de Jesus operou, ela é universal. Por isso, se no Antigo Testamento os judeus anunciavam uma religião que tinha um viés nacionalista, se a compreensão que os judeus tinham da religião, do judaísmo, tinha uma visão nacionalista, era uma religião que voltada, ou uma religião que tinha como finalidade um determinado povo. O que Jesus veio fazer, na verdade, diz respeito à humanidade inteira. A salvação de Jesus, a salvação que Ele veio nos trazer, é uma salvação universal. Por isso que o Novo Testamento não fala de um povo simplesmente, e por isso que a igreja é católica. A catolicidade da igreja tem a ver com a encarnação de Deus, tem a ver com a obra redentora de Jesus. A catolicidade da igreja, ou seja, a universalidade da igreja, a igreja ela é universal. A igreja católica é universal, a palavra católica significa isso, universal, porque o anúncio que ela faz, que é o anúncio da salvação operada por Jesus, tem como finalidade a humanidade inteira. O anúncio não diz respeito a um povo, o anúncio não diz respeito a uma nação, o anúncio não diz respeito a uma realidade particular, mas a salvação que Jesus veio realizar diz respeito a todos os homens. Com isso não significa que todos os homens vão acolher esta salvação, como nós bem sabemos. Se a salvação é um dom oferecido à humanidade inteira, a humanidade inteira não acolherá a salvação. Mas o nosso papel, enquanto cristãos, enquanto batizados, enquanto missionários, é promovermos a salvação, é anunciarmos a salvação, é levarmos o homem ao conhecimento da verdade. A nossa missão é continuarmos a ir ao mundo para anunciar que Ele está vivo e ressuscitado, que Ele se encarnou por amor a nós, que Ele deu a vida por amor a nós. Essa é a minha e a sua missão. E nós não podemos simplesmente acolher a salvação. Não é dom pessoal. A salvação não é uma realidade particular. Para mim, até mesmo quando nós, cristãos, acolhemos a salvação e simplesmente a vivemos como um dom particular, uma realidade particular, ou como muitos querem fazer da religião como uma realidade particular, tem quem quer, quem não quer não tem. Essa é muitas vezes a visão dos homens, a visão de particularizar um dom que é para todos. Religião e o dom da salvação é para todos, e nós não podemos silenciar, nós não podemos cair nesse discurso que é feito muitas vezes no mundo, onde se diz: não, religião é uma coisa particular, viva a sua e está ótimo, você não precisa se preocupar com os outros, você não precisa se dedicar aos outros.
Não é isso que Jesus nos ensina. O que Jesus nos ensinou, e quando ele, depois de ressuscitado, aparece aos discípulos, o que Jesus diz aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e a todos anunciai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. A gente pode até adulterar a palavra de Deus e inventar outras coisas, mas a palavra de Deus não mudou. Não podemos dizer, como às vezes a gente escuta, e foi recentemente, eu estava justamente conversando com uma pessoa sobre isso, e eu perguntava para a pessoa, foi na última live que eu fiz no canal, eu perguntava: e os ateus, que são bons? As pessoas que são boas, as pessoas que têm atitudes mais honestas do que nós cristãos? Às vezes você encontra pessoas que não vivem a fé católica, mas têm uma vida virtuosa do ponto de vista do comportamento. Pessoas que têm uma vida ética, enfim, que não são cristãos. Essas pessoas, elas precisam acolher a salvação? Elas precisam? E a verdade é que toda pessoa precisa acolher a salvação. Existe uma linha de teólogos que falam dos cristãos anônimos, que são justamente essas pessoas que elas não são católicas, não são cristãs, não acreditam em Deus, mas têm bons comportamentos. Não existe cristãos anônimos. Existe um modo extraordinário de Deus de salvar, mas a salvação é para todos. E se alguém vai se salvar de modo extraordinário, não é porque simplesmente viveu uma vida comportamental, porque vida comportamental não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E se Jesus não tivesse se encarnado, a nossa vida, por mais maravilhosa e honesta que possa parecer para os outros, por mais ética que pudesse parecer para os outros, não seria capaz de nos redimir. Portanto, quem salva é Cristo, e nós precisamos continuamente anunciar que Ele se encarnou por amor a nós e para nos salvar. Nós precisamos anunciar que Ele está vivo e ressuscitado, e que Ele deu a vida por nós, que Ele comprou a nossa salvação com o seu sangue na cruz. Precisamos continuar a anunciá-lo a todos os homens. Por fim, o Evangelho de hoje é belíssimo, e depois convido a vocês a fazer um estudo mais criterioso, uma reflexão criteriosa dos versículos desse Evangelho, que nós chamamos de prólogo de João. É a introdução do Evangelho e é a explicação do Evangelho. Eu quero compreender o evangelista João. Você vai compreender o evangelista João lendo o prólogo, porque o prólogo vai te dar ali as linhas centrais de todo o Evangelho. E no Evangelho diz uma coisa muito importante, o início do Evangelho de hoje. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, ou logos, como nós talvez escutamos na tradução que nós temos das Sagradas Escrituras. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vejam que aqui já está uma teologia muito rica. Os testemunhas de Jeová, apenas aqui um comentário sobre os testemunhos de Jeová, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Para que nós pudéssemos compreender bem quem é Jesus, a gente tem que meditar a sua palavra. Nesse versículo já está dizendo quem é Jesus. Ele é consubstancial ao Pai. Ele tem a mesma substância do Pai, ou seja, ele é divino como o Pai. Ele tem a natureza divina como o Pai. Portanto, Jesus é o Filho de Deus. Filho com F maiúsculo. Filho com F maiúsculo. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. E Jesus foi condenado porque disse:
Jesus disse que era filho de Deus, por isso os judeus condenaram Jesus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez. Na criação do mundo, Jesus, como dizia no início da homilia, participou da criação com o Pai. O Pai, Jesus, ou melhor, perdão, o Verbo, porque Jesus, na verdade, quando se encarna, assume este nome, mas estamos falando do Verbo de Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. E depois o relato vai dar o testemunho de João, porque quando foi escrito esse texto, João Batista era de certa forma um homem tão iluminado por Deus, e um homem tão virtuoso e santo, que alguns achavam que o Messias era João Batista. E o prólogo vai justamente dizer que João Batista não é o Messias. João Batista é aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Queridos irmãos, nós que cremos que Jesus se encarnou, nós somos filhos de Deus. Nós acolhemos o testemunho da igreja. A palavra de Deus é o testemunho da igreja, como nós bem sabemos. A palavra de Deus é o testemunho dos primeiros que puderam ver Jesus, ver com seus olhos, contemplar Jesus com seus olhos, tocar Jesus com suas mãos, até mesmo tocar ao lado de Jesus, como Tomé teve a graça de poder tocar ao lado de Jesus. Os primeiros puderam ver Jesus com seus olhos. Nós tocamos Jesus concretamente pela fé. Esse testemunho que nós damos de Jesus não é menor, pelo contrário, é reconhecido como o verdadeiro testemunho. Vamos pedir ao Senhor, iluminados por esta palavra que nós escutamos hoje na liturgia, iluminados pelo prólogo, pelas leituras que nós escutamos, meditemos cada vez mais, e nós vamos ter essa semana, essa oitava inteira para meditarmos, porque o Natal é uma semana inteira. Estamos começando a celebrar o Natal. O Natal é uma festa, como a Páscoa, uma festa que dura uma semana inteira. Mas não somente isso. Depois dessa semana, da oitava, ainda viveremos esse ciclo natalino, esse ciclo do Natal. E ali, nesse tempo, iremos meditar a palavra de Deus. Iremos meditar textos que vão nos fazer aprofundar, vão nos dar a possibilidade de aprofundar sobre o mistério da encarnação de Deus, sobre o amor de Deus que se revela em Jesus, que se revela nesta criança, que para nós não é uma criança qualquer, é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade, é aquele que deu a vida por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.